Vamos lá. Por que eu detesto os animes de Power Fantasy do Eric Armenten? É o cara que fica falando da indústria de animes e mangá. Mano, Power Fantasy é aquela palhaçada de tipo. É... Na verdade, isso aqui se encaixa mais de tipo. Você se inserir dentro da obra. Isso aqui é uma merda. Japoneses fazem muito isso nos animes sekais. É incrível. Faz que. Tem aquilo. Sabe o Kirito? Depois que saiu Sword Art Online, se tornou padrão de ter o mesmo estilo de base do personagem para se encaixar com qualquer japonês padrão, qualquer moleque japonês de padrão. Tipo, aquele cabelo lambido, cabelo preto, e super fodão, para que eles consigam se sentir representados. É muito engraçado. E provavelmente esse é o tipo de história mais amada e ao Ah, mesmo tempo mais detestada dentro da comunidade de animes. Seja que Sword Art não, mano, esse Sekai eu assisto praticamente todos eles da temporada eu quase assisto, mano. É incrível. É que, tipo, sabe aquele negócio de quanto mais você consumir um bagulho ruim, você sabe o que é um negócio bom? Exatamente isso. Online se Exatamente popularizou, isso. houve uma enxurrada desse tipo de obra sendo lançada e Aí, ó, honestamente ó, eu volta aqui. popularizou, Isso aqui houve uma já é um meme já, ó. Literalmente, tudo Sekai isso aqui, essa porra. E Sekai é o Tensei. Sinceramente, não importa a diferença de Sekai e Tensei. Ó, não faço ideia, não faço ideia, não faço ideia. Sekai Smart Fortune, não vi. É... Esqueci a sinopse. Esse aqui é um cara que transforma por um RPG de um jogo RPG virtual. Foda-se. E esse aqui é de um pedófilo. Zoeira. Mas é bem isso mesmo. enxurrada desse tipo de obra sendo lançada e honestamente eu não sou muito fã. A definição de pau Mano, eu assisto praticamente todos os animes secais da temporada. Agora, vamos parar com essa palhaçada de começar a colocar só personagem adolescente. Vou começar a colocar personagem adulto. Nessa temporada aqui mesmo, tá tendo um anime do. Não, nessas últimas três temporadas tá tendo uma enxurrada de anime com o cara velho. Tipo, o cara que morreu de tanto trabalhar, a mulher que morreu de tanto trabalhar, o cara que, tipo, desistiu da vida, que não sei o quê. Aí tô começando a colocar os protagonistas como personagens mais velhos. Tipo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Esse cara de velho. Aqui, ó. Esse aqui é bom demais, mano. Esse aqui é incrível. Olha esse aqui. Esse anime é da temporada passada é um Isekai de novo, só que esse cara aqui, ele tem, tipo, a Amazon. Ele tem o poder da Amazon, ele literalmente pode comprar qualquer merda. Tipo, convertendo, sei lá, o dinheiro desse mundo aí, colocando na tela, ele vai lá e transforma o dinheiro no virtual pra ele conseguir comprar as coisas. Genérico, genérico. Esse aqui. É. Esse aqui é incrível, saiu até na Netflix. Eu acho que teve uns problemas de produção. Eu esqueci o nome desse aqui, é o tio de outro mundo. É essa tradução aí que fizeram. Mano, esse anime aqui é incrível, doido. Teve problema de produção na época. Não dá pra assistir, tipo, enquanto tava tendo lançamento. Que nem o Zoom 100, que teve problema de produção. Mas eu não sei se esse aqui foi feito por um estúdio novo, mas pelo menos é bem animado. Eu não tive tanto problema pra assistir ele por causa que eu não assisti ele enquanto tava no lançamento. Esse aqui também era de uma temporada passada, eu tava assistindo. Ó, percebeu que não é um protagonista novo? Porque eles vão começar a colocar protagonista mais velho pra identificar com o quê? Não tá tendo mais filho no Japão e a demografia populacional deles está cada vez mais diminuindo. Seria certo dizer diminuindo ou tá envelhecendo? Enfim, como não tá tendo mais adolescente, os adolescentes de antes tá começando a se tornar adulto agora, eles estão começando a trocar a faixa etária dos protagonistas para se conseguir ca- ter mais caracterização do personagem, conseguir fazer um self-insert da atual geração, por causa que, como não aumenta o público base, eles têm que se fisgar no público consolidado, que seriam os velhos. Aí tá começando isso aqui, ó. Começando a ter protagonista mais velho.
Power Fantasy pode variar de pessoa pra pessoa e de mídia pra mídia. Eu vou me referir a ela aqui no Aí, ó, sentido essas mais merda comum aí, ó. que a gente vê sendo falado em animes, que são aquelas histórias onde você tem um protagonista. Mano, literalmente, um dos maiores exemplos hoje em dia de Power Fantasy é Solo Leveling. Literalmente, o cara saiu da merda e se tornou um deus. É muito engraçado isso. Absurdamente apelão, que consegue dominar todos os desafios da história com extrema Mano, tem até facilidade. um gacha de Tudo Solo que o Leveling, olha leitor as ideias. espera em termos de sucesso acontece com esse sujeito. Muitas vezes ele vai começar como um cara super Aí, ó, fraco, tô um falando. perdedor, se tornando alguém extremamente forte e bem sucedido em tempo recorde. A maioria das mulheres da obra, que normalmente vão ter a personalidade de uma caixa de papelão, vão se interessar por Literalmente ele. Todos isso. os personagens acham ele Mas legal. os caras querem fazer isso, tentar achar que vai se identificar com o personagem que não tem nada a ver quem com ele. não acha, normalmente vai ser um babaca. Tudo isso para que você, telespectador, possa não somente se identificar, mas se projetar no personagem Exatamente. e assim viver uma fantasia de ser alguém bem sucedido. Pense naquelas cenas cômicas E nunca vai onde o acontecer. personagem se imagina sendo B10, tendo a vida perfeita e sendo melhor que todo mundo. Um Power Fantasy é basicamente isso daí, mas levado a sério. Mano, olha a droga que eles fizeram, cara. Ó a porra do... Como que é a... Eu acho que a Light Novel, essas merdas. Principalmente anime Isekai, é muito comum ser adaptado de uma Light Novel. É muito difícil ter um anime Isekai hoje em dia que seja feito diretamente de mangá, mano. Os caras vão lá e regurgita qualquer merda Esse consegue elemento de ter uma obra realização de adaptada. desejos É não é incrível. exclusivo de Power Fantasy. Ele está presente em quase toda a obra de ficção. E isso não é algo ruim por si só. Se a vida real fosse suficiente para satisfazer ali todos os nossos anseios, muito provavelmente a gente nem se interessaria por ficção. Então boas histórias normalmente exploram desejos humanos, seja de conseguir se superar, de encontrar o amor, de despertar um senso de aventura ou até mesmo o Eu nunca ouvi falar desse mangá aqui. desejo por redenção. Porém, quando uma história exagera muito na realização de desejos, ela corre o risco de se tornar um Power Fantasy. Não basta você Muito sair de alguém merda fraco ainda. e se tornar forte. Você tem que se tornar um deus absoluto que humilha todos os adversários. Não basta você ser alguém desajeitado que acaba encontrando o amor na pessoa mais improvável. Nada Todo mundo quer dar pra disso. você. Todas as fêmeas do planeta Terra têm que sentir atração por esse cara. Na minha opinião Incrível. pessoal, isso é quase uma corrupção da realidade. Não, é engraçado eu acho que isso aqui é mais uma daquelas thumbs do Batman News, mano. Eu assistia pra caralho quando ele fazia a lista de anime. E olha a droga das thumbs agora. Pelo menos é umas thumb desenhada, mano. Olha isso aqui. Desejos de uma narrativa normal. Nem faço ideia de que anime é Esse esse aqui. é uma obra que ensina bem como você não cair nessa armadilha. Como quase toda a ficção, ela trabalha com elementos de realização de desejos. Um cara comum que recebe um poder especial e vai para um mundo fantástico, além de que interage com várias garotas bonitas. Qualquer um gostaria de ter isso, né? Mas ReZero não cai na arapuca do Power Fantasy. Pra começar, aqui Não, o protagonista é um merda, o Subaru é um merda. Ah, mas ele junto com o Deus é um dos melhores personagens mais bem desenvolvidos. Foda-se. Subaru não é o personagem mais forte da obra. Na verdade, ele é mais fraco e burro do que quase todo mundo que ele interage. Precisando Exatamente. sempre da ajuda de outras pessoas pra conseguir vencer os inimigos. Ele recebe sim um poder apelão, mas essa habilidade dele tá mais pra uma maldição do que uma bênção. Ele pode voltar no tempo e assim corrigir os seus erros do passado e salvar pessoas. E tem que sofrer por causa Porém, disso. ele tem que morrer de maneiras extremamente dolorosas e desagradáveis, carregar vários traumas e não pode contar pra ninguém sobre isso. Além disso, ele não é um mero avatar pro público se projetar. Ele é mais um protagonista pra você se identificar do que um mero avatar em si, já que ele tem uma personalidade extremamente bem definida. Engraçado que também até os protagonistas de Isekai, pra ter um contraste, pelo menos os protagonistas tem que ter uma personalidade boa. Não, eles são uns merda. É incrível, até eles são uns merda, doido. E humana. E além disso, o Subaru não tem um elemento essencial de um protagonista de Power Fantasy, que é a ideia de que o público-alvo Meu gostaria Deus. de ser ele. Em um Power Fantasy clássico, a gente quer estar no lugar do protagonista porque a vida dele é melhor que a nossa, né? Mas se você assistiu ReZero com os olhos abertos, você não quer estar na pele do Subaru nem a pau. Rapaz, o que esse maluco sofre não tá escrito, parça. O mundo não é o parque de diversões dele, é um lugar que ativamente tenta destruí-lo. Claro, com o tempo o Subaru vai Exatamente. melhorando de vida. Ele começa a Não, é engraçado que o autor ele usa os ifs, que é o se alguma, é tipo o what if da Marvel. Ele usa os ifs pra eles conseguir desenvolver como seria o protagonista em situações diferentes. Mas por que o cara na rota principal, que é a rota adaptada pelo anime,
eles não começam a colocar o protagonista pra usar um pouquinho o cérebro, mano. Não. O protagonista vai ter um bom desenvolvimento, eu acho que vai ser nas próximas 2 temporadas, mano. Um bom desenvolvimento, tá? Não tô dizendo que o personagem é ruim. Ser mais reconhecido, respeitado. Eu acho ele um merda, mas ele não é um e até personagem mesmo ruim. consegue o amor da Emília e da Ren, né? Mas ele só consegue isso depois de comer o pão que o diabo amassou. Nesse sentido, é uma história clássica de alguém que se esforça muito e é recompensado no final. Agora, Power Fantasy no geral costuma ser só uma encheção de ego Olha do isso, personagem mano. principal e por procuração do público. Frequentemente usando umas abordagens de Não, eu assisti essa merda quando tava lançando, mano. Eu assisti, mano. escrita que eu considero profundamente desagradáveis. Então, vamos ver por onde eu começo. Bicho, tornar os personagens secundários em um bando Literalmente, todos os protagonistas só servem pra, sei lá. Eles são literalmente aquele meme dos figurantes. Esses figurantes só estão lá pra morrer mesmo, pra ser humilhado. úteis só pra fazer o protagonista parecer mais fodão é o que mais me irrita nesse tipo de obra. Se eu perguntar pra você qual é o seu personagem favorito de alguma obra, nem sempre esse personagem vai ser o Poxa, caralho, a Mimosa tá quase mostrando o bico do... Ah, não, é a sombra. Mano, tá de brincadeira. Em Fullmetal Alchemist, nós temos personagens secundários incríveis como o Wormstang, a Risa, a Izumi e até o Scar. Já em Hunter x Hunter, no arco das Formigas Quimeras, você teve personagens secundários brilhando como o Morel, o Kaito, a Palme e Que não sobrou, eu acho que nem 10 episódios direito. tem esse maluco aí que eu não sei falar o nome. E se eu pegar Bleach, então é sacanagem, né? Kyorako, Yoruichi, Urahara, Rukia, Range. Tem tanto personagem interessante ali que é até difícil você decidir qual que é o seu favorito. Normalmente, boas histórias não fazem o mundo girar em torno de um único personagem. Boas histórias têm um mundo vivo com vários personagens interessantes, carismáticos e que têm a sua oportunidade de brilhar. A maioria dos Power Fantasies não tem isso, pois todo o mundo gira em torno de um único personagem, o protagonista. É Exatamente. por isso que eu não consigo gostar de obras como Solo Leveling, por exemplo. Em vários animes você tem aquele grupo de personagens que é tipo a elite do bagulho, tá ligado? Aí vai lá e sola eles facilmente. É incrível, no Solo Leveling, praticamente depois que do Arco das Formigas não existe desafio. O cara só se deixa apanhar e depois ele vai lá e acaba com o bicho. Eu tô falando sério, eu nem preciso ler negócio direito pra saber que vai ser desse jeito. Os Cavaleiros de Ouro, os 13 Capitães, os Hashiras, aqueles personagens que quando chega você sabe que vai roubar. Mano, é incrível como que eu assisti umas 5 vezes Black Clover, mano. Black Clover é um anime do caralho, mas é um anime... É um anime genérico, mas é bom, cara. É incrível Black Clover. A E cena. não tem essas convenções dos animes. Eu, na minha ingenuidade, achei que os caçador Rank S do Não, eles são uns merda. Solo Leveling deveria ser tipo isso daí, tá ligado? Eles são uns merda. Bicho, que decepção, mano. A fórmula desse manhwa é a seguinte: você tem um elenco extenso de personagens hypados, com design super bacana, interações legais, mas que no final das contas não passa de figurante de luxo, só serve pra apanhar. Eles estão Exatamente. sempre ali enfrentando grandes dificuldades contra os inimigos, e quando tudo parece perdido, o protagonista sai das sombras pra obliterar o inimigo sem esforço nenhum, como se tivesse limpando o chão. A obra no início até tinha a decência de fazer o protagonista realmente se esforçar pra ganhar as batalhas, mas isso daí durou muito. Mas é que nem no RPG, cara. Você não entendeu o conceito do bagulho. Ele vai lá e apanha primeiro, depois ele fica forte e depois ele fica invencível. Chega não entendeu no o ponto que conceito não da há obra. mais desafio a ser superado ou tensão na história. Apenas um espetáculo que serve ali pra demonstrar a superioridade física, moral e intelectual do protagonista à custa de todos os outros. O pior é que os secundários mal contribuem com as lutas decisivas. Eles só servem pra se colocar em perigo para que depois possam Salve, ser mano. salvos pelo protagonista. Achei que ia ter alguém. Mano, as lives praticamente não tem ninguém direito. E quando tem, eu só meto louco e falo os absurdos aqui. Mas salve aí, o Murphy. E aí, tá gostando dos cortes dos vídeos que vai ter mais, brother? Já deixei um... Eu tenho que começar a postar qual que vai ser os cortes das lives aqui. Depois eles ficam lá no modo espectador. Muitas vezes eu deixo de postar um corte quando eu não tenho, tipo, eu não agrego muito pro
pro vídeo que eu tô reagindo. Então eu tenho a decência de cortar, pelo menos. Dando o ovo dele como se E ele não fosse postar. um semideus descido dos céus. O público-alvo adora esse tipo de abordagem, mas eu não consigo. Não por ele ser forte, mas eu odeio que todo mundo ao redor dele Mano, olha que lixo, doido. Porra. Tá de brincadeira que esse é o gacha de solo leve, mano. precisa Tá de ser brincadeira. diminuído para que ele pareça especial. Há duas razões principais para essa abordagem não funcionar. Primeiro, porque ela tende a criar Vai tomar no cu, Capitão Marvel. personagem Mary Sue, que simplesmente recebe tudo e é perfeitinho demais. E segundo, porque faz os fãs dos outros personagens se ressentirem. O Discord é esse? Esse Discord aí é o da taverna, o do servidor. O protagonista que tá levando todos os louros da obra Como assim, embora. mano? Não tá Bicho, funcionando. ninguém gosta de pessoas que simplesmente recebem tudo, mesmo se for pessoa fictícia. A não ser que você Salve, se salve. fantasie como o personagem que tá fazendo isso, né? Que normalmente Daqui a o pouco eu arrumo objetivo aqui, dessa depois eu abordagem mando porca. também no chat. Um bom personagem não precisa usar os outros de escada pra ser exaltado. Muito pelo contrário, personagens bem construídos enriquecem. Mano, eu acho que, tipo, usar os outros personagens como escada só funciona se, tipo, for bem desenvolvido. A não ser que fica com aquela palhaçada também. Ah, eu tô usando os outros de escada por causa que eu sou manipulador e que não sei o que, não sei o que. Que nem tem em Clash of the Elite. Mas em Clash of the Elite, pelo menos é interessante. Pelo menos lá é interessante. Por causa que, além do protagonista ter as motivações ocultas, ainda tem mistério, tem um mistério da obra. Por causa que tem coisa que vai acontecer ainda. Nessa próxima temporada vai ter luta. Vai ter porrada. Que na temporada anterior deu uma diminuída no design. Nessa nova temporada que vai sair, teve também diminuída no design. Não sei porque isso acontece toda hora, sendo que, tipo, quanto mais temporada tem, mais popular o anime fica. E se mais popular o anime, mais orçamento deveria ter. Mas não, eles toda hora estão diminuindo o design. Daqui a pouco eles vão estar parecendo paçoca. Vai ficar que nem o design que foi de Kaiju 8. Foi uma merda aquele design. Crescem aqueles ao seu redor ao invés de diminuir eles. É isso que histórias como Fullmetal Alchemist fazem, por exemplo. A luta final contra o vilão em Fullmetal foi um Eu momento assisti Fullmetal Alchemist inteiro só uma vez, mano. Eu não consigo assistir esses animes que é, tipo, cheio de coisa. Cheio de conteúdo nele. Ou talvez por causa que eu não gostei tanto de Fullmetal Alchemist. Eu assisti uma vez completo. Acho que eu lembro da maioria das coisas que acontecem. Assisti um pouquinho... eu tô falando do Brotherhood, que é o canônico. Assisti o Fullmetal Alchemist, a primeira adaptação também. de fazer Assistiu, acho que também os OVAs da que obra tinha. brilharem. Todos eles se juntaram para conseguir derrotar a ameaça final, até mesmo figurantes sem nome. Você tinha ali personagens que eram mais fortes que outros, Não, os personagens porém de Fullmetal todo Alchemist é mundo incrível. teve a sua contribuição para aquele confronto. O Roy Mustang, por exemplo, estava cego, então ele contava com a ajuda da Risa para dizer em qual direção ele precisava lançar chamas. O Zika do pai do Edward tancava a maioria dos ataques que podia matar todo mundo de uma vez só. Todos os combatentes físicos se juntavam para meter porrada no vilão Incrível, e assim mano. desgastar a pedra filosofal dele. E o rabo do protagonista é salvo por um monte de figurante que nem nome tem. E no final das contas, um dos personagens que mais contribuiu com a luta não foi nem o protagonista, foi o Ganância, um personagem secundário que transforma o corpo do cara em carvão e o Edward só precisa Nossa, dar o golpe solado, de misericórdia. Então, apesar do Edward ser o protagonista, foi justamente Não, o Ganância é um personagem incrível também, mano. Quando eu assisti, ele era um dos melhores personagens, pô. com a união de todos os laços que ele fez na história que o grande mal foi vencido no final, o que está totalmente correlacionado com os temas e mensagens da obra. Literalmente, o final do anime é... Na verdade, a alquimia são os amigos que eu fiz pelo caminho. A maioria dos protagonistas de Power Literalmente isso. Fantasy teria fracassado no teste dos sinos do Kakashi. Nem mesmo o Sword Art Online, que popularizou essa parada Exatamente. de Power Fantasy, é tão escroto quanto essas obras. Não, esse anime aqui é escroto demais. Eu assisti a segunda temporada, a primeira temporada dessa aqui, depois fui assistir a segunda temporada é uma merda. Por quê? Por causa que não me pegou. Esse anime aqui, não sei o que eu esperava dele. Esse aqui é o Mao Gakuen. Eu assisti essa bomba no lançamento. Assisti completa ainda. mais modernas. Pra começar, que o Kirito só humilha a personagem bucha. Quando é algum antagonista realmente forte, ele tem que suar bastante pra vencer. Ganha sempre quase por um tris.
É pra criar a dificuldade artificial, mano. E se machuca no processo. Sem falar que muitas vezes ele não derrota os grandes vilões completamente sozinho. Sempre tem alguém ali pra prestar um suporte pra ele direta ou indiretamente. Além de que muitas vezes ele é salvo por outras pessoas. Então, ao menos desse pecado aí, meu amigo, eu não acuso o Kirito não. E pra você ver, né, cara, o nível da coisa caiu tanto. Eu nem assisti esse anime Eu só assisti a primeira, segunda temporada. A segunda temporada tem o Sword Art Online Guns e o Sword Art Online das Fadas juntos, não é? A segunda temporada? Ou são 3 temporadas divididas? Esse anime é o que tem essa personagem que acho que é a Alicia. Eu não assisti. Dungeon Mesh é os monstros que eu comi pelo caminho. Mano, Dungeon Mesh foi o melhor anime de 2024, mano. Esse sim foi o melhor anime de 2024, por causa que Sou Sono Free saiu em 2023. Tô tendo aqui que elogiar Sword Art Online. Agora, Eu assisti semana passada completo. Provavelmente eu vou fazer um vídeo ainda de Dungeon Mesh. outra coisa que torna um Power Fantasy tão chato quanto assistir uma banana murchar é a falta de tensão e conflito nessas histórias. Histórias boas TC, Chitara e Overlord não tem tensão, mano. Não tem. vivem de conflito e da tensão envolvida neles. Isso nos deixa na ponta da cadeira, roendo os dedos, extremamente envolvidos emocionalmente pelo que os personagens estão lutando. Mas protagonista de Power Fantasy costuma ser tão quebrado e de um jeito tão desinteressante que eles mal enfrentam dificuldades. Isso foi o que me fez dropar o anime do Slime. Eu dropei também Tensei Chitara. Dropado, mano. Que tava acontecendo? Nada. Cadê as lutas épicas? Não tem. E quando tem, eu já não desisti da obra. Por exemplo, admito que nos primeiros episódios até que tava legalzinho ver o Rimuru pouco a pouco e construindo seu império, né? Mas foi passando ali os episódios Depois e eu começou a ter pensar, muitos Slice of as Life, coisas não tão dropado, muito mano. fácil pra esse mano aí, não? O anime não tinha conflitos ou desafios à altura dos poderes roubados que a Aí obra depois ele deu pro começou a se protagonista. apoiar na porra dos OVA. E ele superava tudo muito facilmente. Era como ver alguém jogar Civilization no modo extra fácil, o que acabou ficando bem chato, então eu dropei. Porém, no final do dia, o que realmente importa é a execução. Qualquer ideia se bem implementada pode ficar muito boa e um personagem overpower não é exceção. Se não fosse possível, o Alucard não seria um dos protagonistas mais roubados e ao mesmo tempo icônicos Essa personagem aqui foi uma artista que fez pra mim. no mundo dos animes. Se o ponto da história é que o personagem é invencível, então a tensão não pode vir das batalhas ou da força do personagem em si, One mas Punch de Man algo faz ao redor. bem isso aí. Um exemplo disso pode ser visto em um anime chamado Trigon, a versão antiga no caso. O protagonista dessa obra, o Vash, é um típico personagem apelão. Ele pode vencer a maioria das lutas sem grandes dificuldades. Para contornar isso, o problema que a história impõe é que ele é um pacifista absoluto. Ou seja, brocha. Já não gostei, mano. Já não gostei. Ele deseja proteger a vida humana, mas está preso em uma realidade que para você fazer isso, você precisa tirar a vida de pessoas que, como o Android 16 disse, não podem ser convencidas por palavras. O Vash é tão forte que normalmente ele consegue vencer as situações de uma forma não letal, apenas brincando com os inimigos. É muito divertido ver Aí é como por causa disso domina que ele é todo todo mundo, fudido, usa que é braço parte da mecânico, graça de ter usa um personagem partes, apelão desse tipo, mas isso também tem mecânicas consequências. no Por ele não corpo. usar toda a sua Aí, ó. força, ele sempre está em desvantagem, então ele se machuca. O corpo dele é todo repleto de cicatrizes, justamente por ele não lutar com tudo que tem. E conforme os conflitos na história vão escalando, as coisas vão ficando mais difíceis. O idealismo do Vash começa a pôr em risco as pessoas que não são Isso tão aí é fortes palhaçada, quanto esse negócio de ele. Nem idealismo todos que o cara podem tem. se dar ao luxo de ter o mesmo estilo de vida que o dele. E em determinado momento, a obra impõe que ele faça uma escolha. Ou ele mata um dos vilões pra salvar a vida das pessoas que são importantes pra ele, ou ele não faz nada e deixa essas pessoas morrerem. Por mais óbvia que a escolha seja, isso é um conflito cabuloso pro Vash. O psicológico dele literalmente quebra por ele ter que fazer uma escolha dessas, e esses são desafios que você não pode superar simplesmente sendo poderoso, pois são conflitos internos. Outra obra que consegue usar bem o conceito de um protagonista invencível é o One Punch Man, mas isso aqui é usado como sátira. A ideia da história é que assim que o Saitama entra em ideia é essa aí batalha, mesmo. a luta acabou. Mas a obra não vai criar conflito nessa área onde o Saitama já é bom.
os seus conflitos são mais internos, sobre como ele nunca consegue encontrar um oponente digno, sobre como ele se sente entediado e deprimido por conta do quão forte ele se tornou, além de que comicamente ele nunca... Aí depois eles literalmente se tornam a porra de um deus. Mas calma aí, você que não entendeu a obra é literalmente isso. Sim, cara, mas assim... Conhecido pelos seus feitos. Esses são problemas que Mas ele não esses pode são os feitos. resolver simplesmente dando um soco. As lutas épicas são deixadas para o vasto e carismático elenco de personagens secundários que a obra tem. Essas são as lutas que a gente realmente vibra pela tensão que elas provocam, pois a gente não sabe se o personagem vai vencer ou não. Então elas são cheias de ciclo de tentativa e falha. Mano, olha isso, mano. Como é que o Murata consegue fazer isso? Consegue fazer umas páginas dessa, mano? Quantos não é aprendizes? Quantos ajudantes esse maluco tem, doido? Deixa elas ainda mais emocionantes. E o mais importante é que os secundários não são uma escada pra engrandecer o protagonista. O Saitama até pode aparecer pra salvar eles, mas normalmente tem muito vai vencer episódio o do vilão anime da que forma literalmente mais ele não cômica aparece e direito. anticlimática possível. Não é uma entrada dramática cheia de aura pra mostrar o quanto ele é fodão. É quase sempre uma piada pra mostrar o quão chato e ridículo seria um personagem ser tão poderoso. Agora, apesar de eu ter demonstrado o meu desprezo por Power Fantasy em animes, tem um lugar que eu acho que ele funciona muito bem. Videogame. Eu acredito que as fantasias de poder... Mas o videogame é exatamente isso, cara. É pra você se entreter e sentir forte. Aí vai lá e eles vão adaptar o bagulho, principalmente esse Devil May Cry brocha que eles fizeram aí. Tinha que ser indiano também. Mano, deturparam a obra. Funcionam Já não melhor gostei, em mano. jogos, pois você não está vendo um personagem... Deturparam a obra do Devil May Cry na Netflix. Deturparam o Kratos no God of War Ragnarok. Deturparam a Lara Croft nesse negócio da Netflix. Deturparam o He-Man. Ou melhor, substituíram o He-Man nesse negócio da Netflix. Ficou uma merda. super chato e desinteressante fazendo coisas legais. Você, o jogador, é quem tá fazendo isso. Você consegue realizar grandes feitos através da jogabilidade e isso cumpre o propósito de um Power Fantasy de anime. Eu tenho que jogar o Devil May Cry 5, mas ele não conseguiu me segurar muito não, mano. Escapista em um outro mundo. Seja em um jogo voltado pra ação, onde você praticamente domina as mecânicas até se tornar um verdadeiro deus. Um jogo de aventura com um vasto mundo aberto, onde você pode explorar os vários mistérios que tem nele. Ou até mesmo jogos meio duvidosos. Não, literalmente os jogos fanservice cairia bem pra, tipo, o anime. Eu não assisti o anime de Blue Archive, nem jogo Blue Archive, mano. Mas depois das tretas que teve por causa do autor dessa parada aqui, fica meio difícil assistir também depois. Uma Musume, Nekopara. Esses jogos gacha jogos visual novel. Eles são bons pra fazer uma adaptação de anime. Com mecânicas de afeto, onde você pode interagir ali com a sua waifu em um momento mais íntimo. Tudo é muito mais divertido porque é você mesmo que tá fazendo essas coisas. Claro, nem sempre o jogador vai ser o personagem em si. Em alguns jogos, o personagem tem a sua própria personalidade, história e motivações, mas ainda assim é satisfatório jogar com ele, pois o game permite que você experimente o poder daquele personagem através da gameplay. E o melhor de tudo é que muitos jogos conseguem entregar a fantasia de poder pro jogador sem cagar o enredo, pois a gameplay costuma estar ligeiramente afastada da história principal. Nos jogos de Dragon Ball você pode dar uma surra absurda ali no Raditz durante a gameplay, mas no final tu ainda vai perder porque é assim que a história deve acontecer. Então os jogos conseguem fazer o jogador se sentir poderoso, mas sem comprometer tanto assim o enredo. Resumindo a ópera, obras com elementos de Power Fantasy fazem sucesso por conta da sua natureza escapista. Honestamente eu não sou contra escapismo. Quando a nossa vida mundana não consegue oferecer, principalmente do japonês, todos aqueles estilos do japonês que a gente precisa para ter uma vida plena, é completamente natural buscar isso em alguma forma de ficção para ter uma espécie de catarse e assim suprir essa necessidade. Todo mundo faz isso em algum momento, mas honestamente eu prefiro fazer isso com videogame mesmo. Mas já? Quando eu tô assistindo anime ou lendo mangá, eu prefiro consumir uma história mais real. Eu quero me identificar com os personagens por conta dos seus dramas, por conta de quem eles são, não usar eles como um avatar para viver uma fantasia. Eu sempre achei isso bem cringe, pra ser honesto. E na maioria das vezes vem às custas da escrita da história. Mas isso daí sou só eu. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu vou procurar ler a maioria dos comentários, pois é um assunto bem polêmico. E eu acredito que as opiniões vão ser as mais... contribuir agora com o vídeo, mano.
Ah, mano, pior que é isso aí mesmo. Deixa eu ver se eu consigo escrever direito aqui. Ah, como é que é? Cara, esqueci o nome da palavra. Fazer. O avatar. O avatar. Ih, caralho, oxi. Avatar. Padrão. De anime genérico. Como o Kirito. Para, para fazer os velhos que ainda assistem anime. Isso para identificar. Para. É. Como é? Não é identificar, porra. Caralho. É. Para o público já estabelecido. Caralho, velho. Estabelecido. O público já estabelecido. Por falta dos adolescentes. É, literalmente eles estão começando a substituir a demografia. Não vai. Quer dizer, não vai substituir, mas estão começando a substituir aos poucos a demografia dos personagens pra agora ser velho. Eles vão começar com essa onda de anime pra, tipo, com os protagonistas mais velhos. Sei lá, com uns 30 anos.